Bem-vindo ao canal Mente em Foco com o Dr. Elenival R. Costa. Estamos iniciando hoje a minissérie Impacto Psicológico do Perdão. A nossa minissérie tem como objetivo trabalhar os campos tanto da teologia, que é o campo que fala sobre uma tricotomia na visão teológica e religiosa, e também abordarmos o campo das memórias, lembranças que guardamos no decorrer da nossa trajetória, tanto no campo psicossocial, psicopessoal, relacional e também no campo psico chamado religioso. Trabalhar o campo chamado também do saber, a psicanálise, que é o estudo do inconsciente por meio da transferência e da parte teórica e a interpretação possível dos sonhos. Nesse campo que vamos trabalhar, temos também o outro campo, que é o campo do saber chamado ciência. A ciência em si, ela aborda também a importância no campo da psicanálise, no campo da religião, chamada a área teológica, e também o campo das memórias. Dentro desta visão, vamos desenvolver alguns campos voltados no mesmo pensamento, o impacto psicossocial do perdão. Você está no Mente em Foco com o Dr. Elenival R. Costa, a minissérie O Impacto Psicológico Social do Perdão. E hoje a nossa abertura é falarmos exatamente do impacto social do perdão. O perdão, existe um texto teológico abordado no livro do Evangelho, escrito por autor São Mateus. No capítulo exatamente 6, o versículo 12, está escrito: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ainda no versículo 14 do mesmo capítulo 6, diz: pois se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Este tópico aqui, baseado no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, esse versículo 12, 14 e 15, ele fala de uma visão teológica, aonde o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando veio a esse mundo para anunciar as boas novas, nesse capítulo 6, ele tem como objetivo trabalhar exatamente a experiência pessoal. E na experiência pessoal, ele começa a ensinar os discípulos a orar.
O início da oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. E não nos deixe nos cairmos em tentação. Quando você vai fazer essa oração nas suas fatias, você vai entender que tem um fator chamado não nos deixe cair em tentação. A teologia em si, ela mesma entende, literalmente, que quando os discípulos recebem a mensagem no Evangelho, ou por que não dizer Atos dos Apóstolos, que narra a história dos Atos dos Apóstolos, onde o doutor Lucas vai fazer alguns esclarecimentos, e tanto também o livro de São Mateus, quando eles recebem a incumbência de levar o Evangelho, algo extraordinário acontece. E há um texto que diz o seguinte: e o Espírito vos lembrará de todas as coisas que vos tenho dito. Quando forem anunciar este Evangelho, estas boas novas, não fiqueis preocupados nem ansiosos pelo que há de responder, porque na hora o Espírito Santo, ele vos lembrará. Esta lembrança são memórias. E essas memórias, hoje, há mais de 100 anos, se constitui-se um campo dos estudos da ciência, exatamente o campo da psicanálise clínica. Entendemos que no inconsciente, de forma inconsciente, temos tendência de gravarmos sentimentos, chamando de memórias. A memória, ela está em todos os mecanismos hoje da tecnologia. Exemplo, uma impressora, ela tem um tipo de memória transferencial, que quando você usa o comando do computador, automaticamente, o que acontece? Ela é enviada por vias, chegando exatamente ao central da impressora, e ela começa a trabalhar ali todas as mensagens que foram enviadas. Observe que quando você vai acessar um computador, se porventura o computador ele iniciar na parte da sua estabilidade mecânica e não der a imagem, você vai entender que falta memória. Houve um apagão na memória. Se porventura os coles estão ligados, interno e externo, o processador está trabalhando corretamente, mas o computador reinicia, mas não dá imagem. Isso quer dizer que houve um bloqueio. E a memória está com problema. Ou está fora do slot, ou está suja, suja o slot, PCI ou ISA. Vai estar lá o problema na parte de memória, ou seja, eu liguei o computador e o computador ele se encontra nessa condição aqui. Exemplo, liguei e ele, na verdade, está falando que não tem nada. Ou seja, quando eu limpar esta memória, ou slot e a memória, certamente
ele vai voltar a dar a imagem, porque a imagem está ligada à memória. Você entendeu? Observe que ao você ligar automaticamente, fazer a limpeza da memória e também do slot, você vai perceber que a imagem ela vai aparecer literalmente. Percebeu? Aqui você está vendo exatamente como vai ser também o nosso trabalho de imagem sobre o impacto social do perdão, o impacto psicológico social do perdão, que é a nossa minissérie. Eu quero aqui ainda trabalhar o campo religioso, falando que o perdão ele se divide em duas partes: perder ou doar. Perder ou doar. Observe que a expressão, literalmente falando, perder, doar, perdoar, ele vai se subdividir desta forma: perder ou doar. O perdão, você tem caminhos para você entender a importância dele, sendo que dentro desse perder, que é o primeiro passo, isso quer dizer que alguém tirou algo que é próprio seu, e esse algo que é próprio seu, ele vai exatamente mexer no seu todo, porque faz parte do seu ser. Daria diversos exemplos, como uma traição. Uma pessoa que faz aliança com outro e que o outro quebra, dificilmente essa pessoa será a mesma pessoa novamente. Ela certamente vai ter a consciência de que ela não errou, mas nunca ela vai aceitar, certo? Aceitar que a outra pessoa permaneça traindo ela. Uma pessoa que vendeu a sua informação de forma errada. Exemplo: toda pessoa que vem até mim, no meio de um diálogo, ou eu vou até ela, se ela vier até mim, ela vai me trazer alguma coisa, porque ela está vindo até mim. E ao vir até mim, ela vai trazer uma informação e eu vou dar uma informação nas memórias que eu tenha, ou vou interpretar o assunto dela e vou dar a ela o esclarecimento. Se eu estou indo até ela, então eu vou levar algo para ela. Ela vai analisar nas suas memórias, ela vai me ajudar a entender ou interpretar a fase que eu estou passando. No entanto, essa fase de informação nem sempre consegue chegar do outro lado com a mesma característica, com a mesma percepção. Ou seja, a percepção do outro não é a mesma. Nossa, sua, minha. Então essa percepção de entendimento e de interpretação, ela vai, muitas das vezes, fazer com que chegue até a outra pessoa uma forma diferente da minha e da sua fala. E essa fala no todo, ela vai gerar algum tipo de conflito em todos aqueles que ouvir a mensagem voltada para interpretação, explicação, aceitação e a aceitar que nem todos aprendem igual e nem todos interpretam na sua imaginação cultural de forma igual. Porém, a interpretação tem apenas uma segmentação. Não tem dois entendimentos numa interpretação. É uma só. Mas usualmente pode-se ter diversas conotações. Todos sabem que alguns lugares, o próprio chamado aipim, alguns chamam de macaxeira, outros chamam de mandioca.
mas é a mesma coisa. Um diferencia que por um tipo de estágio, essa mandioca, ela serve para ser mandioca. Em outro estágio, ela serve para ser o aipim, como todos chamam no geral de macaxã. Exatamente. Cada sentido usual vai dar a sua própria aplicação. Voltando, quando você vai ver a questão do perdão, o perdão, ele pode ser, muitas das vezes, ocorrer em meio a um transe. Essa pessoa levou a informação sua e lá na frente ela vai interpretar que você machucou ela. E você não sabe que você machucou. Você não sabe, você não está informada, não voltou até você. E nesse meio termo, esse meio campo, pode acontecer o que chamamos de perdão transitório ou perdão distante que nos consome na dor. Esse perdão, chamado o perdão distante, ele vai ter como objetivo, na verdade, gerar alguns tipos de bloqueios. Esses bloqueios terão em si as suas interpretação real de cada período da história. Veja que no nosso canal do YouTube, que é exatamente o Mente em Foco com o Dr. Enival R. Costa, eu abordo alguns temas já que vai esclarecer alguns pontos como esse. Mas o perdão não apenas é subdividido em duas partes, mas ela também é fracionada, subsidiada, né, por diversas fragmentações de interpretação, de acordo com o sentimento ou as emoções ou memórias gravadas sobre o perdão. Ele vai ter diversas fragmentações e vai se, o que chamamos de uma psicossomática memorável, ambiental, cognitiva, transferencial. Observe, eu estou fazendo um roteiro para que você entenda, porque nessa nossa abertura eu vou abordar pontos e pontos para que você tenha uma noção do conteúdo do que você vai estar aprendendo conosco na minissérie O Impacto Psicológico do Perdão Social. Esse perdão mal interpretado na sua vida pessoal, ele vai ser conduzido como perca, apenas perca. E a perca, ela vai deixar dores, ela vai deixar o que chamamos de bloqueio social, né? O bloqueio social, que é exatamente o impacto psicológico que o perdão atua na área do social. E Jesus, ele diz o seguinte: perdoar. E a expressão perder, quem quer perder? Quem aceita alguém tirar algo de você, sendo propriamente seu? Veja que uma mãe cristã, uma mãe boa, ela protege o seu filho a todo custo. Uma mãe ruim, por mais ruim que seja, nenhuma oportunidade de um susto,
ela vai se lançar sobre esse filho para proteger. Ou seja, é propriamente seu. Tem mães que estão distantes e têm um sentimento do que os seus filhos estejam fazendo, ou o que esteja, algum sintoma que esteja ocorrendo com ele. Ao filho estar mal, a mãe se sente mal. Ao filho estar sofrendo um pré-acidente, a mãe antecede a dor da perca, a sensação. E muitas vezes liga para o filho para saber o estado dele, e ele conta que, na verdade, ele teve um sonho ou aconteceu algo semelhante com ele, mostrando que há um sentimento de memórias, de encontro de informação, quando o perder está ligado ao seu todo. E quando essa perca está ligada ao seu todo, você pode desenvolver um problema de insegurança, um problema de tristeza relacional, ambiental, patológico, psicossocial. Veja que no campo patológico, se houve alguma perca, você pode extrair para a sua vida essa perca e relacionar agora as decisões da sua vida. Se na parte da chamada cognição que você adquiriu no decorrer do seu desenvolvimento neural, a fase de criança, alguém te negou algo que você tanto queria, isso vai te marcar na sua história. E essa informação do desenvolvimento neural de 0 a 5 anos, assimilando 5.000 palavras, guardando 5.000 palavras, aprendendo 5.000 palavras, esse mecanismo de memória vai te conduzir a você a formular decisões com quem você vai parecer, quem você vai defender, quem você vai amar mais, o seu gosto por vestimenta, o seu estilo de pensamento e de fala, a influência do andar, a influência do olhar, no aspecto da atração, no aspecto também da chamada rejeição, o olhar no aspecto do bloqueio para, chega, não quero, me respeita. Aquele olhar fechado, retroncado, ou aquele olhar singelo, aberto à comunicação, à informação. Esta visão vai te conduzir a você entender melhor a necessidade de você entender como o perdão ou a perda funciona. Você está na minissérie O Impacto Psicológico do Perdão Social, com o Dr. Elival R. Costa. Nesta dimensão temos uma outra verdade, que é o chamado doar. No campo do doar, você precisa, todos nós precisamos, desapegar da perca.
Desapegar da perca. Quando você aprende a desapegar da perca, você consegue liberar, na verdade, o perdão. Vou te dar um exemplo no campo bíblico. As Escrituras apresentam um relato de um jovem que tem um pai nos seus bens e um outro irmão. Ele se sentiu, de alguma forma, na necessidade de tomar algumas decisões na sua vida fora do conflito com seu pai. E ele, obviamente, decide que ele deveria pedir os bens ou parte dos seus bens e seguir uma jornada. Essa decisão dele, o pai não retruca e dá a ele o bem que ele queria. Ele sai para uma cidade longínqua e lá ele gasta tudo que ele tem. Quando ele gasta tudo, naquela cidade que ele estava, houve também uma certa escassez. E aonde ele estava, ele tentou procurar alguns meios para sobreviver e um homem que criava um criatório de porcos ofereceu a ele a estalagem dos porcos para ele conviver ali, trabalhar ali e comer do que os porcos também comiam. Veja que de imediato para ele era vantagem tirar tudo que ele tinha do pai, a parte que segundo ele lhe pertencia, o pai ainda em vida, e ele vai e segue uma jornada de boa. Só que no período da perca, aquele todo dele que ele achava que ia preencher ele entendeu que levou ele, na verdade, só a aprofundar as suas crises. Porque a abastança conduziu ele a se transtornar na vida. A abastança do seu projeto de vida, os bens que o seu pai lhe dera e que ele quis receber em vida, conduziu ele a chamada um campo de perca histérica. Quando ele entra nessa crise de perca, ele percebe que nas suas memórias, o pai dele, que era o pai amoroso e que sempre cuidou muito bem dos servos, conhecidos como jornaleiros, diaristas, funcionário, servo, o dolho, o aio do grego, escravo, sujeito, subordinado, contratado, comprado, vendido. Ele entendeu que esses servos tinham muito mais regalia do que ele, do outro lado, com outro senhor, trabalhando e vivendo numa escassez. Ele entende que essa perca dele é uma perca que não se compara com o bem maior em pouca proporção que o pai dele poderia oferecer a ele, similar a que os servos do seu pai recebiam. Ele deixa tudo e segue adiante em busca do seu pai e diz consigo mesmo: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe apenas como um dos teus jornaleiros, teus servos, e isso o basta.
Veja que no campo do perdão, ele precisou trabalhar todo um processo de percas, decisões, percas, benefícios, percas, e adaptação, acomodação com situações menores, psiquicamente menores, mas com proporções de acomodação, emoções equilibradas. E quando o pai avista o filho, diz que corre, esse filho cai aos seus pés e recita essas palavras: Pai, me perdoa, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe apenas como um dos teus jornaleiros, dos teus servos, e isso basta. O pai, no campo do perdão, entende que aquele filho estava morto e reviveu. O pai interpretou que o filho estava morto e reviveu. A segunda interpretação que o pai entendeu foi: o meu filho estava perdido e foi achado. Ou seja, quando o perdão não recebe a sua real interpretação das nossas escolhas e decisões, duas características interpretativas são reais: está morto e não vai reviver, vai estar perdido e não será achado. É forte isso aqui. O meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. O perdido e foi achado, o morto e reviveu. Chama o seu servo e diz: trazei roupas novas, trazei alpacas ou sandálias, e coloca um anel em seu dedo. Primeiro, põe nele vestes novas. Vestes novas representa memórias novas, alianças renovadas. Não se pode, de maneira alguma, usar um remendo velho em uma roupa nova e não mostrar sua rotura. Então, na questão do perdão, do doar, é necessário que eu entenda que eu tenho vestes novas. Só quem tem vestes novas, só quem renova a sua memória, dia após dia, sem se prender nas percas, tem a possibilidade de representar vestes novas. Não está bloqueados por memórias ou lembranças que te paralisaram, ou que desejam te paralisar, mas interpretou que até as coisas novas, não perceptivas, agradáveis, vão gerar novas experiências, aprendizado, adaptação, mesmo que não sejam necessárias
elas de alguma forma te dará um campo renovador de experiência. Marca isso. Você está no canal Mente em Foco com o Dr. Helenival R. Costa.